Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Apocalipse, capítulo 14, do verso de número 6 ao verso 13. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todos sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Louvado seja Deus pela sua palavra. Por muito tempo eu li o livro do Apocalipse na expectativa de conhecer a cronologia dos eventos futuros. Era movido por uma espécie de curiosidade espiritual, um desejo de saber em ordem qual é a série de acontecimentos que nos aguardam. E é claro que o Apocalipse é um livro de revelação que chama a nossa atenção para o futuro. Mas eu confesso que por causa dessa postura diante dele, eu muitas vezes deixei de aprender lições práticas, bastante profundas e relevantes para a minha vida presente. Porque mais do que falar sobre o meu futuro, o Apocalipse fala sobre o meu presente. É um livro extremamente atual. Era atual no tempo em que foi escrito, como relato de uma visão maravilhosa que João teve na ilha de Patmos, quando estava exilado por causa da pregação do Evangelho. Esse livro ajudou os cristãos daquela época a suportarem as suas provações e a seguirem em frente no desafio de se manterem fiéis à palavra de Deus. Porque há dois grandes objetivos no livro de Apocalipse. O primeiro grande objetivo é desafiar a perseverança. E o termo perseverança é um termo-chave neste livro. O substantivo e também algumas variações do verbo aparecem pelo menos meia dúzia de vezes neste livro. Mas se nós somarmos os termos correlatos, aí nós teremos mais de uma dezena de vezes em que essa ideia é tratada. Como, por exemplo, nas ocorrências do verbo permanecer. É preciso permanecer na fé. É preciso permanecer em fidelidade. É preciso permanecer crendo. É preciso permanecer fazendo a vontade de Deus. Também a ideia de vencer é muito forte.
no sentido da perseverança cristã. As 7 cartas que abrem praticamente esse livro falam de vencedores. Pessoas que, por vencerem os desafios do mundo, herdarão todas as promessas que Deus fez. O primeiro grande objetivo do Apocalipse é dizer para você: siga em frente, não desista, persevere, vá para adiante, não desanime agora, não volte atrás, não olhe para trás. Mas o segundo grande objetivo do livro do Apocalipse é despertar no nosso coração a chama da esperança. A esperança é o conceito paralelo ao conceito de perseverança. Ambos têm que caminhar juntos. Porque quem persevera, persevera porque espera. Sabe que o futuro está garantido e que Deus está no futuro aguardando. Quem persevera não persevera porque é teimoso, porque não quer dar braço a torcer. Não é uma questão de foro íntimo, é uma questão de foco. É uma questão de saber para onde se está indo. Deus está reinando e o futuro pertence a Ele, e há um convite para os seus em relação a esse futuro, e nós devemos perseverar, porque vamos chegar, e quando chegarmos terá valido a pena. João esperava no Senhor. João cria que o Senhor o aguardava no seu futuro. Por isso ele estava disposto a enfrentar as suas lutas, ainda que num momento tão delicado da sua história. A tradição diz que quando João escreveu o Apocalipse, ele já tinha algo em torno, ou até um pouco mais, de 100 anos de idade. E estava preso numa ilha de prisioneiros por causa de ser um pregador do Evangelho. O império não tinha pena nessa época nem dos idosos. Matou Policarpo, bispo de Esmirna, uma das igrejas que é citada em Apocalipse, quando Policarpo estava com 86 anos de idade, foi queimado numa fogueira. O imperador olhava para ele e dizia: Policarpo, considera a tua idade, nega a Cristo. E Policarpo respondia: eu sirvo a Cristo há 86 anos e ele nunca me fez mal. Como poderia eu negar o meu Senhor e Salvador? Os seus discípulos contaram na ocasião que, quando ele foi queimado, uma chama em forma de pomba saiu do seu interior e subiu como se fosse em direção ao céu. E todos naquele momento também estavam dispostos a enfrentar a morte, porque sabiam que, uma vez mortos para este mundo, estariam vivos na vida que Deus está reservando. A esperança do cristão. O Apocalipse é um livro de esperança, fala de futuro. Os capítulos 21 e 22 falam do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém, a cidade santa, descendo do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Naquele lugar não haverá mais pranto, nem dor, nem lágrimas, nem enfermidade, nem sofrimento, porque todas essas coisas terão passado, o mar já não existe, é novidade de vida. Deus nos aguarda, braços abertos. Esperança. Perseverança e esperança. Mas a pergunta que nós podemos fazer diante desses dois desafios é a seguinte: em que exatamente João está baseando a sua proposta, esses desafios, esses chamados à perseverança e à esperança? E a resposta que nós vamos obter do Apocalipse é a seguinte: a nossa perseverança e esperança devem se basear no Cristo vencedor. Em Apocalipse, Cristo é vencedor. As imagens de Cristo são imagens vitoriosas. O Apocalipse é aberto, a primeira visão que João tem é de Cristo glorificado, absolutamente vencedor, Senhor soberano. Ele não é mais aquele Cristo padecendo, sofredor, torturado, fragilizado, entregando a sua vida. Ele é o Cristo que agora reina sobre todo o universo. Ele tem olhos como chamas de fogo. A sua língua é uma espada afiada de 2 gumes.
suas vestes são resplandecentes, seus pés são reluzentes como o bronze polido, seus cabelos são alvos como a neve. É uma visão de luz. É interessante que João esteve com Jesus até a última hora na sua paixão. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade, dolorosa oportunidade, diga-se de passagem, de acompanhar uma pessoa nos seus momentos derradeiros. Gente em estado terminal, por exemplo. Talvez você já tenha visto partir um ente querido cuja vida foi ceifada pelo câncer. Talvez você já tenha estado com alguém que sofreu um acidente grave, não resistiu e acabou falecendo. E é difícil depois tirar as imagens da cabeça. É duro você se livrar dessa memória. Você fica com aquele quadro, aquela cena gravados na sua cabeça. João viu Jesus passar por tudo. Ele foi o único apóstolo que ficou até o fim, juntamente com Maria, mãe de Jesus. Tanto que na cruz Jesus olha para os dois e diz: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Cuidem um do outro, porque agora eu não ficarei mais com vocês. João esteve na hora final, quando Jesus gritou: está consumado. Quando Jesus gritou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E eu imagino que tudo isso tenha marcado muito a vida dele. Ele viu Jesus ressurreto também. Viu Jesus quando estava na casa com os demais e Jesus apareceu lá dentro. Esteve com Jesus na praia quando Jesus novamente protagonizou aquela cena da pesca maravilhosa. Mas eu fico imaginando que era difícil para João livrar-se daquelas lembranças de um Jesus sofredor, padecente. Acontece que quando ele vê esse Jesus da sua revelação, tudo muda. Não é um Jesus frágil, fraco, sofrendo. É o Jesus que está no controle de todas as coisas, que é Senhor sobre todas as coisas, que venceu o mundo, o diabo, o pecado, a própria morte e está assentado num alto e sublime trono. É o Jesus da igreja. É o Jesus em quem nós confiamos e a quem nós depositamos, ou diante de quem nós depositamos a nossa vida e o nosso coração. Jesus vencedor. Ele venceu, ele perseverou no sofrimento. Foi até a cruz. Foi fiel até a morte. Morte de cruz, diz o apóstolo Paulo. Porque sabia que o futuro estava garantido nas mãos de seu Pai. Jesus é a nossa motivação. Por isso nós devemos perseverar. Por isso, nós devemos esperar. E aí o livro do Apocalipse segue numa sucessão de imagens poderosas. Depois das cartas às 7 igrejas, o Apocalipse fala de 7 trombetas. Ou melhor, fala de um livro selado com 7 selos, que ninguém poderia abrir. E João chorava muito porque ninguém tinha sido achado digno de abrir os selos. De repente alguém diz para ele: não chore, o cordeiro que foi morto venceu e ele é digno de abrir os selos. E os selos começam a ser abertos e coisas extraordinárias começam a acontecer. Depois vem as 7 trombetas. São trombetas difíceis, trágicas, porque elas anunciam a destruição de 1/3 da humanidade. O Apocalipse também fala de 7 flagelos, como se fossem uma reedição daquelas pragas no Egito. E eu tenho para mim que são 7 flagelos e não 10 como nas pragas, porque eles são muito mais graves. E se fossem 10, ninguém subsistiria. É um livro forte, que tem gente que tem medo de ler. Conheci uma senhora que dizia: pastor, a minha Bíblia acaba em Judas. Porque se eu leio Apocalipse eu não durmo. Tem gente que tem medo do Apocalipse. É um livro de imagens fortes, mas é um livro que diz o que Hernandes Dias Lopes escreve no seu livro Removendo Máscaras. Que ainda que os homens cometam as suas atrocidades na história, Deus continua sendo o Senhor da história. Ele está no trono da história, reina sobre a história.
E aí, em meio a essas imagens poderosas, aparecem esses 3 anjos. E é sobre eles que eu quero falar com você nessa noite. Porque esses 3 anjos fazem 3 desafios que serviram para aquela época, servem para nós, servirão para as gerações futuras, até que Jesus volte. O primeiro desafio feito pelo primeiro anjo é o desafio da adoração a Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. O Apocalipse foi escrito no final do 1º século, começo do 2º. E foi uma época sangrenta para o cristianismo. Por quê? Porque depois da destruição de Jerusalém, no ano 70, os judeus já não eram mais um problema para o império. Foram dispersos pelo mundo de então e estavam totalmente desarticulados. Ensaiaram uma revolta, mas foram praticamente dizimados por um imperador chamado Tito. Só que, com essa dispersão judaica, o cristianismo ganhou uma força extraordinária e começou a crescer de forma absoluta em todo o império, porque entre os judeus que foram espalhados estavam muitos convertidos, que por onde passavam anunciavam a mensagem do senhorio de Cristo. E acontece que, à medida em que os cristãos se multiplicavam, eles começaram a criar um constrangimento para o império nessa época. Ainda que o império fosse muito tolerante com todas as religiões. O problema do império era o seguinte: você pode ter a religião que você quiser, desde que você reconheça a divindade do imperador e preste um culto periódico a ele também. Sincretismo religioso, desde sempre. Você pode confessar a fé que você quiser, mas de quando em quando você também deve adorar o imperador, porque ele é o Senhor da terra. E as pessoas em geral não se viam em dificuldades por causa disso. Tinham lá as suas religiões e, vez ou outra, participavam de cerimônias culticas dirigidas ao imperador. E não eram cultos assim, íntimos, de exposição pessoal. Eram, na verdade, grandes festas, regadas a muita comida, bebida. Era uma forma do império manter certa hegemonia. Porque o elemento religioso sempre foi um elemento unificador na história das grandes potências e impérios. Se você permitir que as pessoas creiam nos seus deuses, elas sempre se manterão na expectativa de um futuro melhor e se rebelarão menos. A igreja cristã fez isso na Idade Média, invadia, dominava e propunha a sua fé, a sua linguagem religiosa para manter uma espécie de unidade. O Império Romano fazia isso com maestria. Respeitava a religião local, mas agregava os valores da sua própria, de modo que o imperador fosse reconhecido como uma divindade. Você pode desafiar um homem, mas não pode desafiar um Deus. E isso garantia, de certa forma, o poder dele. Só que os cristãos recusavam-se participar das festas culticas para o imperador. Por quê? Porque na boca deles havia uma frase: Jesus Cristo é o Senhor. Não há outro. César não é Senhor. O imperador não é Senhor. Nós não vamos participar do culto a ele, porque nós não podemos ser hipócritas com as nossas convicções. Ele não é Senhor. Senhor é um só, é Jesus Cristo. Ele é um impostor. Jesus Cristo é verdadeiro Senhor. E aí a situação do império ficou difícil. Como admitir a existência desse movimento que só faz crescer no nosso meio, desafiando a nossa autoridade? E aí o império não teve dúvida, mandou matar todo mundo, prender todo mundo, acabar com tudo. Cristãos foram jogados em arenas para serem devorados por leões em espetáculos públicos. O Coliseu, na Itália, foi um palco de morte para milhares, talvez, de cristãos. Líderes eram presos e torturados até negarem a Cristo. Lugares de culto que existiam de forma clandestina eram cercados, às vezes, por batalhões inteiros de exércitos, que muitas vezes ateavam fogo nesses lugares de culto para que todos ali dentro morressem carbonizados. Foi uma época
avassaladora, terrível, de muitas perdas, de perder o pastor da igreja, os irmãos, a família, e de estar o tempo inteiro com a cabeça a prêmio. Foi nessa época que o Apocalipse foi escrito. E esse primeiro anjo, diante de tudo isso, diz: adorem a Deus, porque ainda que as circunstâncias sejam caóticas, Deus reina. Veja que coisa extraordinária, o versículo 7, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Ele é maior que as circunstâncias. Ele é maior que os problemas. Ele é maior que as perseguições, que as inimizades, que as ameaças. Deus é maior, irmãos. É maior que o seu problema. Você que está com o casamento desmoronando, você que tem a vida profissional em frangalhos, você que está enfermo nas emoções, você que já não vê saída para o seu problema, o desafio do primeiro anjo para você é: adore a Deus, porque Deus é maior do que isso. Adore a Deus diante de uma situação adversa. Adore a Deus num mundo complicado. Adore a Deus quando tudo ao seu redor parecer contrário. Adore a Deus quando houver incompreensão de tudo ao seu redor. Adore a Deus porque Ele está sentado no trono da sua vida. Adore a Deus. Na dificuldade nós desanimamos e queixamos. Mas quem olha para Deus e o vê soberano, o adora porque sabe que a vida está nas mãos dele. Meu irmão, a sua vida está nas mãos de Deus. A questão não é o que é que você está passando ou com quem é que você pode contar nesse mundo. A questão é que o seu Deus reina. E Ele é o Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. Ele que criou esse mundo sabe como dominar esse mundo. Você pode confiar nele, você pode adorá-lo. Primeiro desafio é o desafio da adoração. Segundo anjo, tem um segundo desafio. E o segundo desafio é feito na exclamação: caiu. Caiu a grande Babilônia. Babilônia é um código. Imagine que numa época em que cristãos são assassinados, os documentos da igreja cristã iniciante também estão sendo destruídos. Muitas cartas de Paulo foram destruídas, de Pedro. Muitos textos da igreja iniciante simplesmente desapareceram nessa época. A gente viu isso até tardiamente na história da humanidade, Bíblias sendo queimadas em praças públicas e assim por diante. Era preciso desestabilizar o movimento e endurecer com ele nos limites da exaustão. Então, quando o Senhor se manifesta a João, ele se manifesta de forma bastante simbólica. O Apocalipse fala em 7 Espíritos de Deus. O Apocalipse fala num cordeiro com uma ferida mortal na cabeça. O Apocalipse fala de seres viventes que estão na sala do trono. O Apocalipse usa imagens riquíssimas que aparentemente eram indecifráveis para quem não era do movimento cristão. Por quê? Porque a ideia era permitir que esse livro rodasse as igrejas e abençoasse cada coração de cada crente perseguido. E à medida em que caísse nas mãos de um perseguidor, o perseguidor atribuiria esse livro a um movimento esotérico qualquer, por causa das suas imagens muito diferentes daquelas que o cristianismo estava usando de forma mais evidente. E uma das formas de nominar o Império Romano no livro do Apocalipse é Babilônia. Porque a Babilônia tinha sido o pior império na história de Israel até então. Você sabe que o Império Babilônio invadiu Israel. O Antigo Testamento fala desse episódio, é um episódio central no Antigo Testamento, quase tão central quanto o Êxodo em termos de intensidade de força. E esse episódio gerou uma crise muito grande no coração dos israelitas. Você já deve ter passado por esse tipo de crise. Porque quando os babilônios entraram em Israel, eles entraram em Jerusalém, eles entraram no templo, eles roubaram a Arca da Aliança. E o templo, a Arca da Aliança, eram tão sagrados que ninguém podia encostar.
Você lembra do episódio em que Davi trazia a arca num carroção novo e o carroção passou num buraco, a arca balançou-se como que cairia e os 2 filhos do homem que hospedou a arca na sua casa por um tempo colocaram a mão nela para segurá-la e ela não cair e morreram na hora. E o sumo sacerdote, que podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano para fazer expiação dos pecados da nação, ele tinha que entrar com uma corda amarrada na cintura, porque se tivesse em pecado, morreria lá dentro, e aí morrendo lá dentro, ninguém podia entrar para tirar o corpo. Ele tinha que ser puxado para fora. E aí os babilônios vêm e entram. E detonam com tudo, e acabam com tudo, e roubam a arca. E ninguém fez culto para levar a arca embora. Pegou a arca na mãozona suja, jogou em cima de uma carroça velha, e depois derreteu para fazer alguma coisa. Os israelitas entraram em crise. Os judeus de então entraram em crise. Nosso Deus morreu. Porque como é que uma nação ímpia faz isso com o templo dele, com a arca dele? Como é que isso funciona? Sabe quando você tem esse tipo de crise? Senhor, como é que acontece isso? A gente fica aqui desamparado e os ímpios estão aí nadando de braçado. Foi a crise de Abacuque. A crise de Abacuque foi que Deus disciplinou a nação dele usando uma nação pior que ela. Senhor, que lógica é essa? O Senhor vai nos disciplinar usando um povo pior do que a gente? É como quando você trabalha duro, rala, ora, busca Deus, vem na igreja e sofre, tem dificuldade, e aquele endemoniado do seu cunhado, nada de braçada na vida, cada enxadada é uma minhoca, nada dá errado para ele. O bicho bebe, trai a esposa, sua irmã, coitada, e nada de mal acontece para ele, você sofrendo, não para emprego, está sempre endividado, e pior, ainda tem que pedir dinheiro para ele. E pior, ele empresta. Aí você fala, não, a vida está errada, está tudo errado, não é possível. Tem alguma coisa errada na fé. Foi o estrago que a Babilônia fez entre os judeus. Tem alguma coisa errada na fé. Então a Babilônia entrou para a história como um marco trágico na vida do povo de Deus. E Babilônia, em Apocalipse, é um código para falar de Roma. Só que o segundo anjo vem para dizer que essa nova Babilônia, suntuosa e gigantesca, maior até do que a anterior, já caiu. Aleluia. Já caiu. O que está em pé diante dos olhos não é esse império poderoso, mas é uma ilusão sobre ele, porque ele já está destruído. É como naquela tese que o Adalto Lourenço, um professor de física muito conhecido no Brasil, principalmente no meio evangélico, por ser criacionista e defender o criacionismo, defende também. Ele costuma dizer que, assim como uma estrela que está bilhões de anos de distância da Terra morre e nós não sabemos dessa morte porque a luz continua brilhando para nós por talvez bilhões de anos a fio, ele brinca, se o nosso universo explodiu, nós ainda não sabemos disso. Nós já estamos mortos e não sabemos. O que você vê de uma estrela morta é uma luz que está desvanecendo, ela está apagando. Você ainda vê a luz, mas a fonte dessa luz já não está mais lá. É a tese desse anjo. O que vocês veem quando olham para o mundo de vocês não existe mais. Quando Jesus morreu naquela cruz, todo esse império maligno já desmoronou. A ilusão dele permanece, mas já caiu. Porque o Senhor já triunfou sobre tudo isso. Irmãos, Cristo já venceu. Esse espernear do inimigo, esse debater-se do diabo, é só um movimento final de um corpo moribundo, porque Cristo já triunfou e com ele nós já vencemos também.
Por isso que uma das coisas que João vê no Apocalipse é o final com todos os cristãos de todas as gerações, gente de toda tribo, língua, povo e nação, de vestes brancas, palmas nas mãos, louvando o Cordeiro, cantando aleluia, e eu e você já estamos lá. Aleluia por isso. Eu e você já estamos lá. Tudo isso que nós vemos, esse mundo louco, caótico, já caiu. Novos céus e nova terra já estão disponíveis. Caiu a grande Babilônia. E é aí que entra o terceiro anjo, porque o terceiro anjo aprofunda esse desafio. O terceiro anjo diz o seguinte: cuidado para você não desmoronar junto com o que já caiu. O terceiro anjo diz o seguinte: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus. O Apocalipse fala em duas bestas, embora haja muitas mais. Oh Deus, isso foi pecado que eu acabei de fazer aqui. Mas eu já peço perdão desde já. A primeira que emerge da terra é uma besta política, um poder. A segunda é uma besta, ela emerge do mar e é uma besta religiosa, profética. A primeira tem uma ferida mortal que é curada pela segunda, num show de pirotecnia cujo objetivo é iludir e enganar, porque o objetivo da besta é refazer a figura do Messias de modo que as pessoas a sigam. E tendo feito isso, a besta atrai muitos súditos e adoradores. E ela só quer uma coisa deles, que eles se deixem marcar, uma marca na testa ou na mão, que significa que somente depois de marcados, esses súditos poderão participar do império da besta. Sem a marca eles não podem comprar, nem vender, nem comer, nem beber, nem vestir, nem nada. Eles ficam fora. Eu fui criado na cidade de São Paulo, saí de lá com 18 anos e incontáveis vezes fui brincar no Play Center, um dos parques infantis que por muito tempo foi dos mais famosos do Brasil. E o Play Center vendia um passaporte, nós chamávamos de passaporte. E na compra desse passaporte, chegando na entrada do parque, você dava a sua mão e nas costas da sua mão a atendente fazia uma marca com uma tinta que só aparecia debaixo de uma luz roxa ou lilás, alguma coisa assim. E aí mesmo dentro do parque, você não estava autorizado a participar de tudo, a não ser que tivesse a marca que dava o direito a participar de tudo. Então, para cada brinquedo, você tinha que oferecer a sua mão para ser colocada debaixo de um leitor e o responsável via a marca e permitia que você seguisse. Não adiantava pular os muros, as grades e entrar no parque. Você tinha que ter a marca. A marca significava que você realmente estava dentro. Uma pessoa dentro do parque sem a marca não estava incluída. Estava excluída mesmo internamente, entenderam? A marca da besta é isso. Então essa nossa discussão, quando a marca da besta virá, o que será? Será que vai ser um chip, um código de barra? Será que é uma operadora de cartão de crédito? Eu tenho dito para minha mulher que é operadora de cartão de crédito, mas que ela não está aqui, não contem para ela. Essa conversa, o que será a marca, ela desvia o foco, porque a questão é, a marca não é desde a década de 80 a gente diz, já existe um chip, já tem gente colocando. A marca não é necessariamente um utensílio, um objeto, um instrumento, uma tecnologia. A marca é um espírito, porque ela existe desde a época de João. Quem não quer ficar de fora da Babilônia e está disposto a vender a alma para ficar dentro, já está marcado. Por isso que o anjo diz, quem aceitar isso também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado no cálice da sua ira. Será atormentado e não terá descanso. Porque a ideia é, o que faz a gente ficar dentro
é o desejo de não padecer de privação, de exclusão, de incômodos. Por que a gente vende a alma? Não é exatamente para não ter que abrir mão de alguma coisa que a gente quer muito. Então, se a gente quer a comodidade desse mundo, os favores desse mundo, o apóstolo Tiago diz: cuidado, a amizade com o mundo é inimiga de Deus. Porque tanto nos evangelhos como no Apocalipse, o inimigo de Deus não é o diabo. O diabo não é um inimigo de Deus. O diabo é um agente da soberania de Deus. Porque embora ele veio para matar, roubar e destruir, o poder dele em nada se assemelha ao de Deus. Mas quando você lê os evangelhos, a carta de Tiago, o Apocalipse, você percebe que o antagonista de Deus é o mundo. Por isso que o Deus que o apóstolo Paulo cita numa das suas cartas não é o diabo, mas é Mamon. E o próprio Jesus também cita o Deus Mamon, que é a riqueza. O desejo de não ficar de fora. Quem está disposto a vender a alma para não ficar de fora já tem a marca da besta na testa ou na mão. Só que esse texto termina dizendo: quem faz uma opção pelo já, perde o descanso do amanhã. Mas quem aceita a luta agora, desfruta do descanso de amanhã. Por isso que o versículo final desse trecho diz assim: escreva, e essa voz já não é mais de um anjo, essa voz é do Espírito. Escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Você está cansado de lutar contra a corrente, de remar contra a maré? Feliz é você, porque ainda que esse mundo mate, aqueles que são de Deus abrem os olhos na vida que Deus lhes está reservando. Feche seus olhos por um instante, eu quero orar com você. Pai Celestial, Deus amoroso, mais uma vez nós estamos diante de Ti porque a Tua palavra tem sido nosso alimento. Nós dependemos do Senhor, nós amamos o Senhor e mais do que tudo nessa vida nós queremos o Senhor, a intimidade do Senhor, sermos encontrados dignos diante da Tua presença. Pai amado, que tudo que nós ouvimos agora possa encontrar solo fértil em nossos corações e produzir frutos de tal maneira que o nome de Jesus seja honrado através de nós. Obrigado, ó Deus, pela ministração da Tua palavra, por tudo que a Tua palavra tem para nos ensinar, para nos orientar, para nos corrigir os passos. E que nenhum desses ensinamentos seja esquecido por nós. Que o Teu Espírito nos faça lembrar todas as coisas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.